Ana, por que choras? Por que não come? Por que está tão triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Foi o que Eucana, marido da Ana, lhe perguntou. 1 Samuel, capítulo 1, verso 8. Nós temos algumas lições para aprender com Ana e por causa da Ana. Ana é mãe de Samuel, profeta, primeiro juiz de Israel. Ana era estéril e naquela época o homem podia se casar com outra mulher que lhe desse filho. E Eucana, embora amasse Ana, era muito importante para eles na época ter filhos. E Eucana se casou com Penina, que lhe deu vários filhos. Só que Penina tinha um coração cruel e sempre que podia espezinhava Ana. Você não gerou, eu gerei, eu dei filhos a Eucana, você não. E o coração amargurado de Ana, a cada dia, se entristecia mais, a ponto do marido lhe perguntar: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Um número aparentemente aleatório, mas que depois, lá na frente, profeticamente, a gente fica sabendo que 10, a Bíblia sempre simboliza o número de gentios, né? E também o número da completude é simbolizado pelo número 10. Mas nesse caso aqui, nós vamos nos ater a Eucana. Eucana sempre servia uma porção especial para Ana. Eucana sempre procurava agradar a Ana, porque ele a amava. E eu acredito que até no fundo ele sentia um pouco de pena dela, porque ela era estéril, ele não, já que ele tinha filhos com Penina. Então aquilo, de uma certa maneira, magoava Eucana. Deus, ele é o nosso marido. E Eucana ali representa a presença de Deus. O Deus que provê todas as coisas, o Deus que ama. E é como se ele estivesse perguntando para Ana: Ana, eu não sou mais importante para você do que qualquer coisa. Você ainda não aprendeu a me amar acima de todas as coisas? Nós podemos enxergar na vida de Ana um comportamento que nós muitas vezes temos. Nós nos prendemos demais àquilo que nós não temos, aquilo que nós perdemos, aquilo que foi roubado, aquilo que foi destruído. Muitas vezes nós idolatramos o problema, idolatramos aquilo que a gente não tem. É idolatria, porque o mandamento de Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas e não amar as coisas acima do amor que nós devemos a Deus. Se a presença de Deus é constante para nós e se Deus nos dá a melhor porção que Deus deu, seu Filho, Jesus Cristo, se Deus nunca nos falta, e se Deus, na sua presença, Ele dá abundante alegria e paz, por que é que nós passamos tempos nos dedicando a lamentar aquilo que nós não temos, ao invés de apreciar aquilo que a gente tem? Ao invés de agradecer, se alegrar por aquilo que a gente tem. Deus quer que a gente adore apenas a Ele. Por isso que Ele fala: olha, para Deus nada é impossível. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso criar do nada. Mas enquanto o seu coração só estiver naquilo que eu posso dar a você, eu posso perder você a qualquer momento que eu perca isso.
Jeremias, por exemplo, ganhou uma planta para poder cobrir a sua cabeça e amenizar o calor extremo de um sol escaldante. Ele não fez nada para essa planta nascer. Deus colocou ela lá. Mas quando Deus tirou a planta, ele se aborreceu muito. Mas Deus ainda estava lá. Mas mesmo assim, Jeremias estava aborrecido. Essa abordagem que eu estou fazendo dessa história de Ana, eu ainda não tinha ouvido ninguém falar. Deus falou ao meu coração. Porque sempre se fala que a Ana pediu e Deus deu Samuel e ela dedicou Samuel a Deus, enfim. Mas para ela receber Samuel, ela teve que abrir mão de Samuel. Mas ela não tinha Samuel, como é que ela podia abrir mão dele? Quando ela faz a oração a Deus, ela diz: se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor. Ou seja, quando chegar às minhas mãos e tiver na idade de desmamar, eu vou dar ele para o Senhor. Eu não vou ficar com ele. Ele não é mais importante do que o Senhor. Agora eu entendi. E quando Deus percebeu que ela entendeu, ele deu o filho. Aconteceu com Abraão um teste parecido. Mas Abraão já tinha um filho em suas mãos, o filho já era um rapaz, e Deus pediu: ó, me dá o filho. Me dá o filho que eu te dei. Talvez porque o coração de Abraão estava mais voltado para o filho que Deus deu do que para o próprio Deus que deu o filho. E isso sempre é uma armadilha para nós. Sempre quando o nosso coração está numa pessoa ou em pessoas ou numa situação ou em coisas que Deus nos deu, nós corremos o risco de não amar mais a Deus, porque nós estamos amando a pessoa, a coisa, a situação. E esse é um alerta de Deus para você que anda pedindo coisas para Deus e Deus não está dando para você. Você anda pedindo pessoas, você está pedindo um casamento, você está pedindo uma casa. Ele não tem problema nenhum em te dar casa, casamento, coisas, cargos. Ele não tem problema. Cura. Mas ele está tratando o seu coração para quando você receber o que você está pedindo, você não se afastar dele. Lembre-se sempre a pergunta que Eucana fez para Ana: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele poderia falar 20 filhos, poderia falar 5 filhos, 1 filho. Eu não sou melhor para você? E Ana nos ensina também uma importante lição. Quando ela tem Samuel, ela coloca o nome dele de ouvido por Deus, que é isso que significa Samuel. Deus ouve e atende orações, mas ele quer consertar a nossa visão para que o nosso coração não esteja naquilo que a gente vai receber, mas esteja sempre em Deus. Você gostou dessa mensagem? Curte, compartilha, comenta aqui embaixo se você já conhecia o meu perfil e se não conhecia, me segue, se inscreva.